Estamos de volta com um seminário especial para as senhoras. Estamos transmitindo para todo o Brasil, para o exterior, aqui da igreja de Praia da Costa 2, não é isso? Castanheiras, como conhecida, aqui na cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo. Convido aqueles que estão de pé, vamos fazer uma oração inicial, vamos cantar um louvor após a oração e depois o pastor Marcelo Ferreira trará uma palavra para todos nós. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, clamamos a Ti pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Pedimos renovo da comunhão, para que a Tua graça continue sendo derramada sobre todos nós, em especial as Tuas senhoras que atenderam esta convocação. Oramos em nome do Senhor Jesus. Assentados. Graças a Deus. Amém. Nós saudamos a todas as professoras que estão aqui conectadas com a paz do Senhor. O nosso assunto é o zelo da professora pelos seus alunos. Queria ler um texto com as irmãs, Êxodo, capítulo 2, versículo 4. Êxodo capítulo 2, versículo 4, diz assim: é sobre a irmã de Moisés, o cuidado dela com Moisés. Diz assim, versículo 4, capítulo 2, versículo 4: e a sua irmã
postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Nós iremos identificar aqui na irmã de Moisés a figura da professora. Dois grandes personagens nesse texto. É a mãe e a irmã, que têm funções diferentes. A mãe aqui, simbolizando, significa muito os pais, que é quem faz o cesto. O cesto aqui significa uma educação na presença do Senhor. Uma educação na palavra, educação no temor ao Senhor. O cesto que prepara a criança para enfrentar os rios do Egito e se manterem vivos, sem serem contaminados. É a preservação da vida. Mas a irmã tinha uma outra função. A criança foi colocada no cesto para descer a correnteza do rio. E a função dela era acompanhar a criança. Ela ficava à margem do rio e com seus olhos sobre a criança. Então, essa é a função da professora. É acompanhar a criança por uma fase da sua vida. Veja, ser professora não é só dar aula domingo de manhã. Ser professora é um chamado de Deus. É um chamado. E as irmãs que estão dando aula para crianças e não estão sentindo esse chamado, nessa tarde eu só quero dar um renovo a essas irmãs. Porque não é assim, eu estou sem função na igreja, põe como professora. Não é isso não. Não é isso não. Se você está dando aula e não sente um chamado para isso, a irmã deveria se colocar diante do Senhor nessa tarde. Não tem função como professora. Criança não é para isso não. Professor é um sacerdócio. Ser professor é um chamado de Deus que você sente. Porque o chamado é maior que o servo. Como a profecia é maior que o profeta. Como a mensagem é maior que o pregador. Como o ministério é maior que a vida. Por que uma professora às vezes vai dar aula, ela está triste às vezes, ela não está bem, por ela nem iria dar aula aquele dia. Por que ela vai dar aula às vezes, naquele dia, ela precisa de ser cuidada e vai cuidar. Por quê? Porque o chamado é maior que o servo. O chamado fala mais forte. E acompanhar ali, a margem do rio, quer dizer, o cestinho ia descendo e ela olhando. É acompanhar em vários sentidos, no dia a dia, ali no banco, é na sala de aula, é pós-culto. O Senhor deu uma revelação certa vez, que todas as vezes que o Senhor está levantando uma professora, Ele está levantando uma intercessora das crianças. A professora é, por natureza, na sua essência do chamado dela, uma intercessora. No dia em que o Senhor te levantou para ser professora, o Senhor também te levantou para ser intercessora deles. Você tem o nome deles na sua lista de oração. É você levantar de madrugada para clamar por um deles, porque você viu o olhar triste dele durante vários dias. É você, sem ninguém saber, consagrar um jejum, que está vendo que tem uma criança da sua classe que está perturbada, que está agitada. Isso é ser professora. Professora não se resume a dar aula só domingo de manhã. É muito mais do que isso. E aqui é uma palavra com todo carinho com algumas irmãs. Há muitas irmãs assistindo aqui agora que continuam sendo professoras, mas deixaram de ser intercessoras. E isso precisa ser acertado hoje aqui à tarde. E a nossa glorificação é que nessa tarde muitas professoras vão voltar a ser intercessoras. Vão voltar, porque o Senhor está fazendo isso. E ela só é intercessora quando ela sente a dor da criança. Quando ela está preocupada em dar aula, ela não é intercessora. Quando o olhar triste da criança te incomoda.
Quando a criança agitada te incomoda, isso vai te levar a jejuar, a clamar, e na sua intercessão, muitas crianças vão ser preservadas na presença do Senhor. Quer ver uma coisa interessante? Nós vamos continuar já. A aula da professora que tem vida de oração é diferente. Ela até pode ser uma aula mais simples, até pode ser, mas é uma aula que vai ficar. Pode ser um exemplo simples, até sem revelação, um exemplo bíblico, como o pastor contou, mas ficou. Eu não conheço essa irmã, mas quando você, uma irmã que ela é de oração, uma irmã que ora pelos alunos dela, a aula dela é diferente. Porque uma frase simples que ela fala, mas aquela frase está carregada de oração. É uma colocação simples que ela faz, mas aquela colocação simples está carregada de jejum de madrugada. E o Senhor escreve aquela frase no coração da criança. Aí depois de décadas, falou, aquela frase eu nunca esqueci. Essa é a professora que ora, que jejua, que está madrugando. Veja aqui, voltando ao texto. Ela ficava à margem. Por quê? Por que a mãe confiou, olha, eu vou colocar no cesto, vai descer rio abaixo. É a vida. Eles vão descendo, é a vida, as suas fases da vida. Intermediários, pequenos. Ela tinha que estar o tempo todo com os olhos nele. Porque aquele cesto podia, por exemplo, ficar preso numa vegetação. O cesto podia virar. Então ela estava ali para isso. Podia vir alguém estranho e roubar a criança. Então ela estava de olho, onde é que ele ia parar, qual era o destino daquele cesto. Ela tinha essa responsabilidade, ainda que à margem, em certa distância, mas olhando. Os olhos da professora precisam estar sobre as crianças. Quer dizer, o cesto parou na vegetação, essa criança orava, não ora mais. Ela cantava, não canta mais. Ela se alegrava no culto, ou seja, esse cesto parou, não está descendo mais. A criança parou de desenvolver, não está descendo o rio abaixo. Ela vai conversar com o pastor? Ela vai pedir socorro? Ela vai levantar o dedinho depois do culto, pedir ao diácono, ora aqui por ele, eu senti para orar por ele. Isso é ser professora. Isso é viver esse chamado. É os olhos sobre eles e um pacto que as irmãs têm com o Senhor, um segredo. Nós cuidamos deles como se fossem nossos filhos. E o Senhor tem cuidado muito mais dos nossos filhos. Você quer uma bênção, mas não faz isso negociando, não faz por interesse. Você quer uma bênção para os seus filhos? Cuide bem desses filhos da igreja. E o Senhor vai te dar 100 vezes mais nos seus filhos. Sinta a dor deles. Sinta a alegria deles. Tenha tempo para eles. Quando acabar o cultinho, tia, quer contar a coisa do futebol do dia, da bonequinha? Ouça. Não sai correndo. Não tem que ir embora. Não. Empreste os seus ouvidos aos seus alunos. Porque nos dias de hoje ninguém mais quer ouvir ninguém. Ninguém tem mais tempo para ouvir ninguém. No mundo da internet, da informação rápida, ninguém ouve mais ninguém. Foi louvor que foi cantado, que nem foi nós que pedimos. Ama ao Senhor. Ama ao Senhor, porque Ele me ouviu. O Senhor sempre tem tempo para nos ouvir. Está regendo o universo inteiro e para te ouvir, para me ouvir. Então, ouça a criança. Agora veja, a margem do rio. Fala aqui agora sobre a distância. A distância. Nem tão longe, nem tão perto. Por quê? Ela estava à margem, havia uma certa distância, mas estava olhando. Ou seja, a professora tem que achar a distância certa. Não é tão perto porque a professora não está no dia a dia. Você não busca na escola. Não é a função da professora educar.
Quem está no dia a dia é o pai e a mãe, que é quem faz o cesto. A professora está à margem do rio, a uma certa distância. A professora não pode entrar na privacidade da criança, não pode interferir na criação dos pais. Não pode dizer o que ele pode comer, o que ele não pode comer, o que ele pode vestir, o que ele não pode vestir. Isso não é a função da professora. Você tem que ficar à margem do rio, mas com seus olhos sobre eles. Com seus olhos. Tem professor, às vezes, que quer entrar demais. Não pode. Vai dar problema. Vai dar problema. Se você tem, por exemplo, uma criança que o pai não é crente, e vai chegar em casa dizendo que a professora disse o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, o que ele pode comer, o que ele não pode comer, você vai ter problema. A pessoa tem que achar essa distância. Agora, veja uma coisa interessante, irmãs. A mãe confiou nela. E aqui até o sentido espiritual é perfeito, porque ela era a irmã mais velha de Moisés. É o que vocês são dos alunos, porque todos nós temos o mesmo sangue, o sangue do Cordeiro. As crianças são irmãos, E veja que interessante, no futuro, depois que aquele menino cresceu, sobreviveu, ele virou pastor dela. Moisés foi pastor dela. Muitas irmãs que estão aqui assistindo, estão aqui conosco, vocês têm pastores na sala de aula de vocês. Vocês estão preparando pastores para muitas igrejas. O Senhor colocou nas vossas mãos um grande tesouro. A próxima geração está aqui. A criança que não é o futuro da igreja, é o presente. Então veja, a mãe podia falar assim, não, eu que vou à margem do rio. Não, meu filho, ninguém mexe não. Não. A mãe confiou na irmã. Olha, o meu menino vai descer, vai descer porque a vida no sentido biológico, você desce. Para um dia ela acaba. A vida espiritual não. Nós estamos cada dia subindo mais. E em breve estaremos na eternidade. Mas essa vida é uma descida. Você nasce pleno, né? Você vai vivendo. E a mãe confiou na irmã. Diz, mas olha, eu vou colocar. Vai acompanhando. Vê se não vai parar na vegetação. Vê se ninguém vai roubar o meu menino. Os pais confiam nas professoras. Quando ele chega ali e te entrega para a criança para ir para a sala de aula, ele está confiando em você. Confiando que você vai dar uma palavra da parte do Senhor. Que você vai amar aquela criança. Que você vai dar um bom exemplo. E um dos maiores exemplos que a irmã dá é no culto. Porque a criança, ela é uma esponja. É uma esponja. A gente apareceu na igreja uma criancinha, classes pequenos, acabou de ser promovida, com óculos igualzinho da professora. Aí eu comecei com a avó, contou, não, isso aqui foi um desespero, tem que comprar igual. Vocês são espelhos para elas. Como vocês vivem o culto, como vocês cantam, como vocês vestem, a cor que usa. Porque as crianças admiram as irmãs. As crianças, elas amam as professoras, mas só que é um amor inocente. É um amor totalmente crédulo, porque a criança não duvida. O que você falar para ela, ela acredita. Se ela te ama, o que você falar, ela acredita. Ela toma como verdade absoluta. Então, um dos maiores, talvez uma das grandes heranças que uma professora dá a uma criança, é a forma com que essa professora vive o culto. Porque a criança quer ser igual. Ela literalmente quer ser igual. Ela quer ser igual. Então ela vê aquela professora que no culto, acha que não dá para fechar os olhos. Ou então fecha só um. Fica um olho fechado, outro aberto. Então aquela professora, não tem coisa mais linda de se ver na igreja que aquele banco onde a professora, você vê que ela vive o culto. Ela canta, ela está cuidando de aqui, ela está cantando. Quando vem a revelação, ela glorifica. Você sente que ela vive o culto. Aí você olha para o banco dela, está aquele monte de criancinha cantando também.
É porque ela está transbordando e enchendo os cálices do lado. Meu cálice transborda. A criança quer ser igual, ela vê que ela canta também, e aí quer cantar igual o professor, e quer cantar alto, e eles são tão persas, tão figura, que eles estão cantando, e olham assim para o lado, assim, né? Para ver se ela está vendo. Eles não estão cantando para Jesus ainda não, canta para a professora. Canta para os dois. Está cantando forte, tem aquela dia, será que ela está me vendo cantando? É porque você está transbordando, professora. É porque você está sendo referência. Agora não tem coisa mais triste que aquela professora que ela não vive o culto. Parece que está zangada. O dia, sabe assim, essa teve um dia ruim hoje. O dia foi ruim. Essa está com problema em casa. É como nós, pastores, quando nós vamos para o púlpito, as nossas feridas, os nossos problemas, nós levamos para o púlpito. Nós deixamos com o Senhor antes de ir para o púlpito. Ali é a igreja, é o que o Senhor quer falar. Ali você está vivendo o seu chamado. A sua tristeza, o mau humor, o que for, deixa de lado. E vai cantar, vive o culto, glorifica. E essa vai ser uma herança que você vai deixar para os seus alunos. Antes de continuar, eu queria fazer uma observação. Teve um dom aqui em relação a professoras que não preparavam bem a palavra. Vamos dizer que é uma verdade da parte do Senhor. Há professoras que se afastaram da palavra. Há professoras que não estão tendo um convívio com a palavra. E isso reflete na sua aula. Observe que algumas professoras não estão tendo experiências como deveriam ter nas aulas. Não estão tendo uma vida de leitura à palavra. Não estão estudando a palavra. E nessa tarde o Senhor também quer esse acerto aqui hoje. Só pega a Bíblia na semana que está na escala da aula. E isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Se ela tem aula daqui 3 semanas, ela vai pegar a Bíblia daqui 3 semanas para estudar o Telema dela. O Senhor não está se agradando disso. Não está se agradando disso. Não está. Mas essa palavra aqui não é de repreensão, não é de juízo. É uma palavra que vem da parte do Senhor, que o Senhor mostrou aqui, que hoje está vindo um renovo sobre essas irmãs. De ter prazer no sentido espiritual, de sentar e ler a palavra, de estudar a palavra, de ter convívio com a palavra. E de novo um outro segredo sendo revelado. Tenha um bom convívio com a palavra, e na hora que você estiver pregando a palavra, dando a palavra vai ser generosa com você. Ah, mas pastor, que pessoa estranha, generosa. Não, é porque a palavra é uma pessoa. Jesus é a palavra. Trate a palavra bem, ame a palavra, conviva com ela. Seja que cada professor que está aqui ouvindo seja amiga da Bíblia, seja amigo da palavra. E você vai continuar pregando, ela te vai ser favorável, ela vai te favorecer, ela vai te ajudar na hora, porque ela vai voltar aquilo que você deu. Nosso tempo está avançando. Qual era uma das grandes preocupações ali? Essa figura da irmã mais velha, que um dia virou ovelha daquela criança. Acho que ela nunca imaginava que aquele cestinho estava o pastor dela, né? Nunca imaginava, né? Que inclusive depois ela foi até rebelde com ele. Mas ele orou por ela. Qual era a grande preocupação? Era a morte. Porque o cestinho estava descendo. A grande preocupação era se o cesto virasse. Aí acabou. Então, por que ela estava ali? Que se o cesto virasse, ela ia correr e socorrer. Ela ia socorrer. E ela ia entrar na água e ela pegar. A irmã está disposta a entrar na água? Ou quer ficar só olhando de longe? Não quero problema. Ela estava com os olhos, que assim, se esse cesto virar aqui, eu entro e salvo. Eu vou lá socorrer.
muitas vezes a professora vai ter que sair em socorro da criança, porque o cesto vira. A criança entra na sala de aula, pega uma professora lá oprimida na escola, que fala umas loucuras lá, e vira a cabeça da criança, vira totalmente. O adolescente vai, pega a turminha lá, entra no negócio, aquilo vira a cabeça dele, mas o Senhor levantou professoras para isso. Nossos filhos são bem-aventurados, que têm as irmãs, que são intercessoras, que têm a palavra do Senhor, e que vão entrar na água para salvar. É que vão entrar na peleja, vão entrar em jejum, vão chamar o pastor, vão conversar aqui, vão conversar lá, e pelas mãos das irmãs, muitas crianças vão ser salvas. Nós temos que encerrar. Interessante falar aqui rapidinho, o contato da irmã com a mãe, que tem que ser um contato saudável. É um contato delicado, porque ela teve um contato com a mãe. Ó, mãe, o cesto desceu bem. Ó, mãe, Deus guardou o cesto. Ó, mãe, caiu em boas mãos. O cesto não virou. Ah, é? Que notícia boa. Aí foi lá. Ó, mãe, então eu consegui para você ficar lá perto dela. Então esse contato é bom. Com a mãe. A irmã chega. Ó, mãe, hoje ele glorificou no culto. Ah, foi. Hoje ele contou uma experiência, esse contato é bom. Aí essa mãe amanhã está precisando de uma ajuda, ela te procura. Ela te procura, olha, eu estou preocupado com ele assim, você podia dar uma olhadinha para mim? Então, se esse relacionamento for criado com respeito, com limite, porque a pessoa não pode entrar, e se é um problema, ela vai tratar através do pastor, do diácono. Mas ela vai dar o retorno para a mãe daquilo que é positivo, daquilo que edifica. Olha, hoje ele estava muito feliz. Olha, hoje ele me deu um abraço. Olha, cheguei, mamãe, olha só, eu cheguei tão triste hoje. Ele me deu um abraço. Naquele abraço o Senhor me visitou. Aí esse relacionamento de você dar um retorno da mãe, que a criança chegou em boas mãos, que a criança desceu bem o rio, amanhã essa mãe vai sentir confiança de te falar algo, de te dar uma informação que vai fazer muita diferença na sala de aula e que vai ser uma bênção para essa criança. No final, minhas irmãs, qual era a grande preocupação da irmã mais velha ali à margem do rio? Era o destino. Sim. E postou-se de longe, não entre na privacidade das famílias, para saber aonde o cesto ia parar. Isso é um destino. A grande preocupação de uma professora é com o destino da criança. Não é se vai falar 4 idiomas, isso cabe aos pais, não é com a gente. Não é se ele vai ser engenheiro ou médico, cabe aos pais. Mas que o destino dele vai ser aquele destino de todos que amam ao Senhor Jesus. A nossa preocupação não é com o destino, se ele vai chegar em boas mãos. E Deus nos tem abençoado nesse sentido. E aquela mensagem que ela deu para a mãe dela, para a mãe de Moisés, é a que nós damos. Ela voltou: olha, mãe, fica tranquilo, chegou bem, ele está em boas mãos, que alguém vai cuidar dele. Nós podemos dar essa palavra a todos os pais: pai, ó, fica tranquilo, o seu filho está em boas mãos, que está nas mãos de uma igreja que tem dons espirituais, que tem madrugada, que busca o Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, que Deus os abençoe. Vamos estar de pé. Todos juntos.
irmãos e as irmãs em oração. Senhor Deus, que no meio da noite, das madrugadas, as tuas servas sejam chamadas para a oração, e que quando o teu Espírito despertá-las no meio da noite, elas possam dizer: eis-me aqui, Senhor. Faz tuas servas voltarem à palavra, se alimentarem dela, sentir saudade da palavra, juntos. E calamaste criaste. Graças a Deus. Dei Glória canta a la raça Jesus. de minha raça. Que ela mais sou de canta la raça de miei. Dei canta la mai. Filhinhas, Dei nai. eis que a minha verdade, Dei canta la raça. eis que a minha revelação De miei. é para o vosso bem. Dei canta la Porque eu raça. conheço, De miei. porque eu mesmo vos levantei. Dei canta la Mas raça. nessa tarde De miai. eu tenho feito conhecer Dei canta la que há um propósito Dei nai. muito grande do vosso Deus. Dei canta la raça. E o meu propósito De miai. é vos usar com graça. Dei canta la E eu raça. quero vos dar experiências novas. De miei. Porque em meio às vossas aulas, Dei nai. eu estarei batizando com o Espírito Santo. Dei canta la Eu raça. estarei trazendo revelações Glória a novas. Jesus. Dei nai. Porque sobre vós recai o meu Espírito nessa hora. Dei canta la raça. Renova os dons espirituais. De miai. Desperto a cada uma de vós Dei nai. na intercessão, De na miei. leitura da minha palavra. Dei nai. Porque é dessa forma, filhas, De miai. que verão o meu poder Dei canta la sendo raça. manifesto De no miai. vosso trabalho. Dei canta Glorificai meu nome, De miei. porque derramo sobre vós Glória a Dei nai. o Jesus. bálsamo do meu espírito, Ei, canta para lá, vos Raio. renovar nessa nobre missão. Glória a Jesus. Ei, Canta canta lá. lá, Raio, sou de minha raia. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma visão. Paz do Senhor a todos. O Senhor mostrou que algumas professoras, quando chegavam para sentar nos bancos, elas não conseguiam enxergar as crianças, como se tivesse que usar um óculos, um grau, faltava alguma coisa, estava embaçado. Algumas até traziam um óculos, tentavam colocar o óculos, mas não funcionava. Outras, quando iam sentar, como se colocassem almofadas, algumas coisas aos lados, e as crianças ficavam longe. Eu vi até bancos vazios. Mas durante o seminário, durante a aula, eu via que anjos chegavam a essas que não enxergavam, Glória a e Jesus. eles pingavam um colírio, Graças a Deus. e elas começavam a enxergar na hora. E aqui mesmo, elas já lembravam dos bancos. Glória a Jesus. E lembravam das crianças. E o Senhor dizia: quando vós chegardes em vossas igrejas, vós vereis não pelos vossos olhos, mas pela operação do meu Espírito Santo. Aquelas que colocavam coisas aos lados, elas chegavam e tiravam logo. E eu via que as crianças chegavam perto, se aproximavam, e além de poder ver as crianças que queriam estar com elas, eu via que no banco havia uma grande operação do Senhor. Glória a Jesus. E aqueles bancos vazios, até em algumas igrejas, eu já via professora sentando naqueles bancos. Glória a Jesus. E a voz do Senhor era a seguinte: vós fazeis o vosso trabalho, e eu enviarei crianças para as minhas igrejas. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Quando o pastor mencionou que ia falar algumas verdades, eu comecei a ver línguas faixas de fogo que começavam a circular sobre nós. Graças a Deus. E naquela hora eu via que ele tocava em alguns corações. E quando ele tocava, eu via que a irmã caía de joelhos. E ela dizia: eu precisava disso. E eu percebi que a mesma chama que tocava no coração ia no seu lar, ia no lar da irmã. Eu vi que isso acontecia, eram muitas, não eram poucas não, tá? Eram muitas irmãs que eram atingidas naquela hora. Mas aquela mesma chama ia para dentro da sua casa,
E quando ela chegava em casa hoje, e ela se prostrava de joelho no seu aposento, aquela chama envolvia de maneira tão maravilhosa. E na mesma hora uma nova Bíblia dada para ela. Glória a Jesus. Onde tinha as letras de ouro, e eram vivas as letras. E essas irmãs se alegravam muito. Graças a Deus. Amém, meus irmãos, minhas irmãs.